Vamos para mais um vídeo aqui no canal Sim Sou Silva, aqui Lua, a Luca e família Zoldyck. Aqui um vídeo, né, do canal Quadro em Branco. Cara, esse canal Quadro em Branco eu já ouvi falar, tem um colega meu que é amigo do cara que faz o Quadro em Branco, não sei, né, mas eu sei que ele conhece porque ele que me indicou a parada e os dois se conhecem. Que é o do canal Tá Na Capa, né, um amigo meu. E ele falou, pô, ele me indicou porque eu tava pensando em fazer uns vídeos assim, nesse estilo, falando sobre animes de umas coisas mais profundas e tal. Ele falou que existia esse canal. Então eu tenho uma inveja positiva desse canal, porque ele faz um tipo de vídeo que eu gostaria de fazer, só que eu não tenho tempo. Então eu acho muito interessante esses... Quem sabe no futuro esse canal não se torne um quadro em branco, né, no futuro aí, quando eu fizer uns roteiros e gravar uns vídeos pra vocês. Mas é um tipo de vídeo que eu gostaria de fazer, que o nome desse vídeo, desse tipo de vídeo, chama vídeo ensaio, né? Então eu queria fazer uns vídeos assim, analisando. Vamos conferir esse daqui, eu não vi Hunter x Hunter, então talvez seja bem legal. Se você quer ver mais vídeos assim no canal, ou se você gostaria que eu fizesse meus vídeos analisando de maneira mais profunda, por favor, comenta aí que talvez eu faça. Tem um cara que eu acompanho há bastante tempo na internet. O nome dele é Judeu Ateu. Ok. E ele tinha um blog sobre mangás mais undergrounds que me apresentou muita coisa que foi essencial pra minha formação como leitor. Que foda. Emanon, Anonimato. Pô, deixa eu tirar o som de fundo, foi mal, gente. O som de fundo eu Esse mangá que esqueci. tem a imagem que ele costuma assumir nas redes sociais. Hoje em dia, o site foi reformulado e é mais voltado pra podcast. Acho que é o único podcast que eu acompanho. Caraca. O nome é Ao Quadrado. E, sim, essa parte foi basicamente pra divulgar o Ao Quadrado. Eu adoro eles. Que fofo. Conta que eu tava stalkeando o Twitter do Judeu Ateu quando eu encontrei isso aqui que ele compartilhou. Uma dissertação de 22 páginas sobre por que uma personagem de Hunter x Hunter é uma personagem trans. Então vamos lá. Que foda. Hunter x Hunter é um mangá publicado Nossa. desde 1998 e que de lá pra cá vem acumulando uma base enorme de fãs. Parte por causa da primeira adaptação para anime de 99, mas principalmente por causa do remake de 2011, que adaptou até o volume 32 do mangá, pegando inclusive a saga Chimera Ants, que tinha ficado de fora da primeira adaptação, e é, tanto no mangá quanto no anime, aclamada como uma das sagas mais incríveis de todos os tempos entre o público-alvo disso. Que Eu legal. nunca assisti o anime, mas o mangá é realmente muito bom. Chimera Ants é realmente uma saga que tem muita coisa pra falar, meu vídeo sobre a bomba atômica até parte de uns momentos da saga. Só que o que eu quero comentar nesse vídeo acontece logo depois disso, em alguns dos últimos episódios do anime de 2011, e especificamente nos volumes 31 e 32 do mangá. Então tinha acabado Chimera Ants, algumas coisas tinham ficado pendentes, e o Killua, um dos protagonistas da história, decide que vai atrás da Aluka, a irmã dele que tá presa na casa da família. O lance é que o Killua vem de uma família de assassinos, pessoas ultrapoderosas que criam os filhos de uma maneira pelo menos exagerada. Então todos crescem com um senso de moralidade completamente distorcido que Caraca. potencialmente mata quem tá em volta com bastante facilidade, e o Killua tem todo um arco durante o mangá que trabalha a sensibilidade dele, se afastando dos valores da família, muito pela identificação com Gon, o outro protagonista da história, e a realização do fato de que, apesar da força absurda, ele ainda é só uma criança. E tudo isso tá muito vivo nesse mini arco onde quem ele vai buscar é exatamente a irmã mais nova. Acho que vale explicar um pouquinho que no mundo de Hunter x Hunter, os poderes são baseados em Nen. Nen é tipo uma aura, um fluxo de energia que, dadas as devidas especificações, meio que é capaz de tudo. Cada pessoa desperta um tipo diferente de poder e tem suas diferentes restrições. Vai desde coisas mais simples, como eletrificar alguma coisa, até poderes mais complexos, como o da Aluka. Eu não vou entrar em detalhes tão específicos aqui, porque apesar de ser parte da magia do mangá, só deixaria o vídeo mais complexo onde não precisa. O Nen da Aluka funciona mais ou menos assim. Ela faz 3 pedidos para alguém, e se essa pessoa atender os 3, pode fazer um pedido também. Os pedidos da Aluka podem ser bem simples, do tipo, me pega no colo ou me leva até ali, mas o desejo que ela realiza para quem atende as vontades é ilimitado. Provavelmente Caralho. não tem restrições. Só que é aí que começa a ficar complicado. Quanto maior for o desejo que a Aluka realizar, maiores vão ser os próximos pedidos que ela vai fazer. E aí quem paga o preço não é quem teve o desejo realizado, mas a próxima pessoa para quem a Aluka vai pedir alguma coisa. Então do nada, depois que alguém pede para ficar milionário, a Aluka pode virar para outra pessoa e pedir o fígado dela. Depois que a Aluka marca uma pessoa, é só para essa pessoa que ela fica pedindo coisas. E se você recusa os pedidos da Aluka 4 vezes consecutivas, você e quem você mais ama morre. Quer dizer, igualmente, quanto maior o desejo anterior, mais gente vai morrer quando os pedidos forem negados. E tem alguns pormenores que só o Killua sabe e eu não vou dizer aqui, mas esse fato por si só já é uma das coisas mais encantadoras do arco. Caralho, que tenso, mano. Por medo da Foda. extensão do poder da Aluka, a família mantém ela presa em uma sala hiperprotegida, sem trocar uma única palavra com a menina. O único entre os pais e irmãos da Aluka que se aventura a entrar nessa sala
é o próprio Killua, e é propositalmente anticlimático quando ela se revela uma guria extremamente carinhosa com o irmão. Tem algo que o resto da família parece simplesmente não entender, e é aí que a gente entra na dissertação que o judeu ateu compartilhou. Tudo começou quando o autor do artigo percebeu que os administradores da Wiki de Hunter x Hunter eram displicentes em abordar questões de gênero no site. Não só na Wiki, mas em muitas outras traduções, para o inglês, para o português, rolaram vários vacilos no uso de pronomes na hora de se referir a Luca. Então ele resolveu estudar, através de uma análise da ortografia original japonesa, como o mangá lida com isso. Acontece que, de fato, existe uma discordância na história. O Killua não confronta a família só querendo tirar a irmã daquela prisão, mas também de uma forma bem mais delicada. Enquanto que ele tranquilamente usa o pronome feminino quando fala com ou sobre a Luca, o resto da família não aparece nenhuma vez falando desse jeito. Em contrapartida, o que a gente vê são eles usando o pronome masculino, principalmente o irmão mais velho Illumi, que é quem mais fica falando e tentando explicar os poderes da Luca. E tá aí a grande sacada do arco. Eles não entendem, e nem poderiam. A análise do resto da família quanto a Luca parte sempre de um lugar distante, sem diálogo e nenhum tato. Em primeiro lugar, eles não respeitam a Luca como pessoa. O Killua é o único que chama ela pelo pronome que ela realmente se sente confortável, e isso reflete simbolicamente no fato de ele ser o único a entender os poderes dela. A Luca é uma garota trans, o que quer dizer que, mesmo tendo nascido num corpo biologicamente masculino, ela se identifica mais com o gênero feminino, e essa ideia parece simplesmente não entrar na cabeça do resto da família. Eu até pensei em usar uma preposição neutra para me referir a Luca até chegar nesse ponto aqui do vídeo, para tentar causar algum efeito climático, de revelação ou qualquer coisa assim, mas isso é exatamente contra o que o mangá quer passar, e como deveria ser. É a Luca e pronto. A ideia que a gente tem do que é homem e do que é mulher está muito atrelada ao que a sociedade culturalmente tem como masculinidade e feminilidade. São padrões bem quadrados de comportamento que uma pessoa pode muito bem não se identificar tanto. E antes que venham falar de ideologia de gênero, não é como se alguém quisesse forçar as crianças a serem diferentes ou qualquer coisa do tipo. É só uma busca por algum conforto maior dentro desse sistema já bastante rígido de gênero que a gente se organiza. Como se ainda fizesse algum sentido organizar a sociedade em termos tão puramente biológicos hoje em dia. Lembrando que isso não tem absolutamente nada a ver com a orientação sexual da pessoa. Não tem nada a ver. É por quem ela se atrai. Sim. A relação com o poder uma da pessoa Luca pode ser serve como uma trans e extensão ser metafórica lésbica, dos por exemplo. erros e acertos no núcleo familiar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Literalmente por medo desse poder destruir a família, mas pelo simples fato de ser novo e eles não verdadeiramente se esforçarem para entender, que radicalizam ainda mais seus valores enraizados e podam a liberdade da personagem, enquanto que o Killua surge como um pilar empático onde se revela que nada ali é uma grande ameaça. É através da ignorância da família, do carinho e do cuidado que o Killua tem, que, como o judeu muito bem disse, o mangá consegue discutir a identidade de gênero de uma forma bem sutil, mas sem desviar do assunto, coisa que é bem difícil de se ver em qualquer mídia, mas principalmente em animes e mangás, que costumam ser sutis justamente para não tocar no assunto, mesmo com a quantidade absurda de personagens que orbitam esse espaço de debate. É bem interessante como a língua japonesa tem um leque bem maior de possibilidades de chamar uma pessoa que não necessariamente carrega um gênero, enquanto que na nossa língua isso é quase inevitável. Inclusive, tem um outro detalhe envolvendo a personagem da Luca que eu ainda não comentei com vocês, que é o fato de uma outra entidade chamada Nanika habitar o corpo dela. Ela aparece só de vez em quando, e no texto original não existe nenhuma evidência de que de alguma forma ela influencia na identidade de gênero da Luca, como muita gente provavelmente adoraria apontar, até por ser bem provável que a Nanika nem gênero tenha. A presença da Nanika gera um dos momentos mais sensíveis da história, que é quando o Killua, na intenção de proteger a Luca, fala pra Nanika nunca mais aparecer no corpo da irmã. Ela chora e quando a Luca aparece de novo, ela tá super braba com o Killua por ele ter tratado a Nanika daquele jeito depois de usar ela pra curar o amigo. É engraçado como esse arco inteiro gira em torno do Killua tentando resgatar a irmã, enquanto o resto da família tenta impedir por medo das consequências, mas no fim das contas, não existe consequência nenhuma. O Killua não queria destruir nada, queria curar, e quando se trata de cura, não importa o tamanho, não tem nenhum pagamento cruel. A única restrição é estar perto, tocar em quem precisa ser curado. É esse tipo de sensibilidade que faz Hunter x Hunter realmente especial pra mim. No mais, esses joguinhos seriam só divertidos mesmo. O que o mangá consegue dizer, até sobre as outras pessoas através da Luca, é muito especial. Sobre como afinal são essas pessoas que são más, não a Luca. Sobre como o problema não são os poderes dela, mas os pedidos ambiciosos e mesquinhos dessas mesmas pessoas que temem, mas querem controlar o poder, que privam, mas fingem dar carinho, que realizam desejos só pra ter o seu realizado. Isso está muito retratado na sala onde a Luca é presa, que apesar das várias camadas de proteção, também é cheio de brinquedos e coisas confortáveis. Mas isso não basta. Tem medo de realmente se aproximar e entender.
A família de assassinos do Killua e da Alluka simboliza essa agressão mascarada de proteção com que qualquer família costuma criar os filhos. E essa hierarquia retrógrada baseada em medo que foi literalmente enfiada na cabeça do Killua é contrariada pela irmã. A Alluka não é uma assassina. Mesmo Killua, que se preocupa com a irmã, comete os vacilos dele e, depois de tudo, ainda tem coisas para aprender. Destruir sempre parece mais fácil. Geralmente a gente aprende assim, do jeito que machuca, sem perceber as consequências disso. Mas curar pode ser fácil assim. É só chegar perto. Caralho, que foda, velho. Incrível, assim, a dissertação que o quadro em branco fez. Muito foda mesmo. Eu tenho uma coisa a falar sobre isso, que é justamente a evolução que as pessoas falam, né? Quando a gente fala de Hunter x Hunter, a gente tem que lembrar que o criador de Hunter x Hunter é o mesmo cara que fez o Yu Yu Hakusho. E para que vocês não sabem, em Yu Yu Hakusho tem uma cena que ele é transfóbico. Sim, tem uma cena no Yu Yu Hakusho que é transfóbico. E aí a gente vê a evolução de uma pessoa que criou, que fez uma obra e aprendeu com o tempo. É o que eu falo. Eu acho que o Hakusho tem que ser cancelado porque lá na época ele fez uma coisa que seria dessa forma. Não. A gente tem que entender que na época o pensamento era outro, né? A disseminação de informação era outra. Não que seja certo hoje em dia, a gente olhando, não que naquela época seria certo. Não é isso que eu estou falando. Vendo aos olhos de hoje, dá para ver que tem erros. Mas é que na época não era tão disseminadas as informações. Agora, vendo que ele fez isso é muito bacana, velho, porque a gente vê que o criador, ele aprendeu, não só aprendeu como colocou na obra. Não só aprendeu porque não ficou falando que era só um mimimi. Não, ele foi lá, aprendeu, entendeu como funciona e colocou. É bem simples, na verdade, isso. Eu acho que as pessoas são muito preocupadas com o cu dos outros, ou com os órgãos sexuais dos outros, ou como as pessoas fazem sexo. E isso não tem nada a ver com você ou comigo, só tem a ver com os outros, não com a gente. Então, para que a gente vai ficar legislando a vida alheia? Para mim, cara, literalmente, tanto faz. Se é para a pessoa ter um conforto, que seja esse. Eu sei que é difícil para muitas pessoas entender, mas é bem simples, na verdade. Uma mulher, uma pessoa que nasce mulher e é trans, é um homem. Uma pessoa que nasce homem e é trans é uma mulher. Ponto final. É isso, bem simples de entender. Isso não tem a ver com sexualidade, na verdade, com orientação sexual. Uma pessoa que é trans pode ser uma trans, um homem que é trans, né? Que teoricamente, então é o quê? Teoricamente não, praticamente é uma mulher. Pode ser lésbica, entendeu? Não tem nada a ver. Sexo não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é só como se identifica no seu gênero em si. É um homem que nasceu, né? Uma mulher que nasceu no corpo de homem ou um homem que nasceu no corpo de uma mulher. É isso. Pessoas, velho, é bem simples de entender, só não entende que não quer. Vocês têm informação hoje em dia, é só vocês ir buscarem atrás e não ver com esse papo de mimimi, porque mimimi é de quem não quer aprender. É isso, muito obrigado, ótimo vídeo. Eu tenho que ver Hunter vs Hunter, ainda quero ver muito mais. Até o próximo vídeo e tchau. Gostaram? Comenta aí, quero saber. Tchau.